Deus. Oi, pessoal. O irmão Cris já entrou aqui. Deixa eu ver aqui para aceitar ele já. O irmão Cris já aceitei. A irmã Edna também já aceitei. Oi. Olá. Boa Deixa eu noite. colocar um título aqui. Oi. Oi, boa Deixa eu arrumar o noite. título aqui rapidinho. Ok. Os Mensageiros, dia 1. Ai. Gente, eu perdi o comentário aqui para colocar. Achei, pronto, consegui. Oiê. Oi, olá, boa Tá noite. dando para me ouvir bem aí? Perfeitamente. Boa noite, Perfeitamente. Cris. Boa noite, Edna. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É verdade. Bom, então já vou fazer uma introdução aqui breve para a gente, né, não gastar tempo e ir direto a esse livro maravilhoso. Então hoje a gente vai começar, né, o estudo do livro Os Mensageiros, né, que é o segundo dessa coleção maravilhosa do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual. Nós vamos manter a mesma dinâmica de estudo nesse livro, né, os capítulos ali divididos nas falas minhas, do irmão Cris, da irmã Edna, e a gente vai seguir na sequência, né, como nós fizemos anteriormente. Né? Primeiro a gente faz os primeiros capítulos, depois os subsequentes, não entrando em outra dinâmica de estudo, a gente vai seguir a mesma. Antes da gente começar aqui, então, o estudo, eu vou fazer uma oração breve e a gente vai se concentrando, né, pedindo para que Jesus abençoe e a gente entra nesse livro maravilhoso, sem perder tempo, porque tem muita coisa para falar hoje, muita coisa legal. Eu vou começar aqui. Meu Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante do teu nome. Agradecemos sempre, meu Deus, sempre, pela misericórdia do envio do nosso Cristo à Terra. Te amamos muito, Jesus. Pedimos para que o Senhor esteja conosco. Meu Deus, mais um dia que agradecemos pela oportunidade de começarmos mais um estudo maravilhoso. Sou muito grato pela vida de todas as pessoas presentes e te apresento, em especial, a vida dos meus 2 irmãos queridos que estão comigo nesse esforço. E nos dirigimos, meu Deus, à divindade, coração que o nosso Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, meu Deus, de todo mal, e principalmente de cometê-los. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, bom, oração feita, vamos lá, ao início dos trabalhos. Vocês querem falar alguma coisa antes de a gente começar? Só desejar uma noite maravilhosa, no início de um ano maravilhoso, e com chave de ouro, que é com esse segundo livro, não é? Com grandes exemplos para todos nós. Não é, Cris? Muito exemplo. É um puxão de orelha esse livro. Faz a gente realmente refletir. Vamos lá. Vamos lá.
Bom, pessoal, então o segundo livro da coleção que nós estamos iniciando hoje, reiterando, se chama Os Mensageiros. E aí a gente entra no prefácio, né, que também tem o título Os Mensageiros. O prefácio desse livro foi escrito por Emmanuel em 16 de fevereiro de 1944. Reconhecer que o fato de morrermos, né, pela simples circunstância da morte física, não significa que vamos entrar nas esferas celestiais, nas esferas angélicas, mas que permaneceremos diante da nossa própria consciência, lutando para nós nos melhorarmos aqui, mas, né, a fim de nos aperfeiçoarmos nesse momento em outro campo vibratório, após o desencarne. Então já começa com esse tipo de mensagem no livro, o prefácio. E eles trazem uma afirmação categórica muito importante aqui, que Emmanuel fala assim: ninguém pode trair as leis evolutivas. E que ele fala assim: a morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Uma coisa muito importante que Emmanuel diz aqui nesse prefácio é o seguinte: o que nos leva a gravar este prefácio não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Então, de cara nesse prefácio, que a gente vê muito é esse livro, do início, no prefácio, chamando todos os leitores, todos os cristãos, ao trabalho, ao serviço. Ele continua: felizes os que encontrarem no Espiritismo o lugar de serviço que lhes compete na Terra, segundo a vontade de Deus. E aí a gente recebe uma outra informação valiosa, que aí é sobre o livro. Qual que é, né, a história desse livro? O que esse livro trata? Ele diz assim, que esse livro é o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens encarnados. Então isso é muito interessante, porque a gente vai ver uma quantidade de informação científica, filosófica, moral, cristã, absurda. E isso tudo é trabalho de uma semana. É uma semana de André Luiz no plano espiritual. E para terminar o prefácio, o Emmanuel diz assim: acima de tudo, recorde que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, sobretudo, ao teu filho sendo Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, mais uma vez, reiterando a importância do trabalho. O prefácio e os primeiros capítulos desse livro, a grande mensagem é essa, chamando a gente para o trabalho. E aí a gente entra no capítulo 1 desse livro, que se chama Renovação. Esse capítulo começa com o André Luiz narrando o modo como aconteceu o desligamento dele, né, dos laços inferiores que prendiam ele às questões terrestres. E como ele, né, ao se desprender, alcançou um novo entendimento espiritual. Então esse primeiro capítulo aqui, ele relata pra gente como que foi esse processo mental, principalmente de André Luiz, se desligando das questões mais materialistas às quais ele era tão afeto. E aí André Luiz relata que ele começou a contemplar as belezas divinas de uma forma muito mais constante e profunda. Isso é muito bonito. Ele perdeu, a gente vê também, a curiosidade pelas histórias tristes daqueles pacientes todos que a gente viu que ele tratava ali nas câmaras de retificação. E ele deixou de lado uma coisa muito importante nesse processo dele de, né, renovo, que ele deixou de lado o sentimento de posse em relação à ex-esposa e aos filhos, passando a ver essas pessoas como irmãos diante de Deus. E Narcisa, né, aquela grande trabalhadora que a gente viu em nosso lar, que estava ali com o André Luiz, a gente já adianta que ela não vai ser, né, protagonista desse livro, mas ela não vai estar ali com ele todo dia, mas ela vendo essa transformação dele, a gente ainda tem um relato dela aqui no início, que ela fala para ele, ela chama ele para dar um conselho, dizendo, isso é muito importante aqui porque a gente vai retomar essa ideia um pouquinho à frente. A Narcisa fala para o André Luiz que o coração dele, naquele momento, era uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo.
e que e que essa taça ela precisaria ser preenchida, né, por aí novos ensinamentos e novas conquistas ao longo dos séculos. E aí, uma coisa muito interessante é que, apesar desse renovo, né, pelo qual André Luiz estava passando, ele realmente estava sentindo uma sensação de vazio, né, tendo em vista que ele deixou todas aquelas questões afetas da matéria para trás, principalmente aquele sentimento profundo que ele tinha em relação à família. Né? E aí ele deu como exemplo as visitas que ele fazia à ex-esposa e aos filhos na terra. Ele disse, né, que ele ia lá ajudar todos eles, né, que ele continuava descendo na esfera terrestre, mas nesse momento sem muito estímulo, porque ele passou a sentir tédio pelas sensações, né, mais afetas ali à natureza inferior. E aí, antes de terminar ainda esse capítulo, a gente vê aqui uma coisa muito importante no contexto do livro, né, que é um conselho. A Narcisa, ela sugere a André Luiz que ele deveria tentar aproveitar os novos cursos de serviço que tinham sido instalados no Ministério da Comunicação. E esse é o lugar no qual nós vamos ver as principais atividades desse livro, né? Muda de ministério, agora é o Ministério da Comunicação. É para prestar serviço de auxílio na terra, nos campos visíveis e invisíveis. Então, né, nós entramos aqui, né, no capítulo que fala de um desses instrutores, né, do Ministério da Comunicação, que é o Aniceto. E aí a gente entra aqui no capítulo 2 do livro, que se chama Aniceto. Esse capítulo, ele inicia com André Luiz contando para Tobias sobre esses novos planos, né, que ele estava fazendo, porque ele já tinha ali conversado com Narcisa, decidido tomar novos rumos dentro da colônia, e Tobias, né, vai dizendo para ele que já possuía, né, que o André Luiz, tendo em vista todo aquele trabalho bacana que a gente viu ele realizando nas câmaras de retificação, que ele já possuía quantidade necessária de horas de trabalho para justificar esse pedido, né, que ele faria aí de mudar de serviço. E nesse dia, né, quando já havia anoitecido, a gente tem aqui o livro, né, passam alguns momentos ali, e Tobias retorna ao encontro de André Luiz e diz para ele que ele tinha conversado com o ministro Genésio, que a gente também viu em nosso lar, né, e que o ministro Genésio tinha concordado com os novos planos de serviço que André Luiz tinha em mente. E aí eles conversam ali e o Tobias convida André Luiz para eles irem juntos à residência de Aniceto, né, para eles conversarem com ele. E aí a gente entra aqui nessa conversa, o Aniceto explica para André Luiz, né, que o trabalho era super pesado e que aquele departamento de trabalho só aceitava, olha que legal, só aceitava os cooperadores interessados, achei isso incrível, na descoberta da felicidade de servir. E André Luiz, né, como a gente viu, ele queria, né, achar essa felicidade, porque é essa felicidade de servir, do amor que a gente tem ali, Jesus colocando como a lei, que realmente nos preenche. E como a gente viu Narcisa falando ali para ele, ele era uma taça vazia. E aí, o Aniceto fala uma coisa assim, muito importante para André Luiz. Ele fala assim: ninguém exige expressão nominal nas obras úteis, e todos respondem por qualquer erro cometido. Nós nos achamos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Então, olha que interessante essa dinâmica de trabalho deles. Quando era uma coisa boa, ninguém podia colocar o nome, mas quando era uma coisa ruim, todo mundo tinha que assumir aquela responsabilidade ali, para realmente ir, né, tolhindo a vaidade. E aí eles decidem, após essa conversa, que André Luiz começaria a trabalhar com Aniceto, e eles combinam que no outro dia, pela manhã, né, o André Luiz seria encaminhado para o centro de mensageiros, né, que ficava dentro do Ministério da Comunicação. Vocês querem falar alguma coisa antes de passar para o próximo? Pode passar? Pode ir. E aí a gente entra no capítulo 3, né, que se chama No Centro de Mensageiros. Esse é o título desse capítulo. E aí a gente começa esse capítulo aqui vendo Tobias explicando para o André Luiz, né, eles ainda estavam ali naquela caminhada para ir até o centro, ele explicando para o André Luiz que no centro de mensageiros são preparadas entidades a fim de se transformarem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então a gente vê que são preparados aí muitos mensageiros. E aqui tem uma afirmação de Tobias muito importante, que a gente vê, inclusive, que ela é muito atual. Ele explica para André Luiz que no centro de mensageiros
são preparados numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. E ele diz que não se refere apenas a emissários invisíveis. Então a gente vê que nesse centro de mensageiros aí dentro desse Ministério da Comunicação de Nosso Lar, médiuns, pregadores, palestrantes, várias pessoas, vários emissários da Boa Nova são preparados lá para descer. E nesse centro são organizadas turmas compactas de aprendizes para a reencarnação, que é o que a gente está falando. E ele diz, né, que médiuns e doutrinadores saem às centenas anualmente. E ele diz que esses tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, né, e que eles foram, sim, habilitados nesse centro. E aí o André Luiz, né, como sempre, uma pessoa muito empolgada, que fica empolgado de ouvir as coisas, ele deslumbrado, ele fala assim, né, que já que eles têm esse trabalho, né, tão lindo no centro de mensageiros, que os trabalhos de esclarecimento espiritual na Terra deveriam estar muito adiantados. Ele faz essa afirmação para Tobias. E aí a gente tem aí uma afirmação que a gente vê que é muito real, né, e o Tobias explica para ele que realmente saem muitos mensageiros preparados para o trabalho, mas são muito raros os que triunfam. E aí, né, ele diz que alguns conseguem uma execução, né, parcial da tarefa, mas que a maioria desses mensageiros fracassa totalmente. E aí a gente vê, né, que quando a gente pensa nesses referenciais, a gente tem o Chico, né, que foi um mensageiro que cumpriu, e só de pensar na figura de Chico Xavier, a gente vê o quão raro é um mensageiro que consegue triunfar na Terra, né, que assim, de grande, né, que a gente coloca a mão no fogo, a gente tem um, que é o Chico. Né, então eles dois, eles encontram o Aniceto ali, o Tobias e o André Luiz, eles chegam até onde o Aniceto estava, e já nesse momento o Aniceto ele apresenta a André Luiz um outro aprendiz que vai ter uma centralidade muito grande na obra, né, chamado Vicente, que na última encarnação na Terra também havia sido médico. E explica para André Luiz que eles dois ficariam juntos por causa da afinidade profissional. Então o livro entra no capítulo 4, que trata sobre Vicente. Pode passar? Vocês querem falar alguma coisa? Pode passar. E aí a gente entra no capítulo 4, que tem esse título, O Caso Vicente. Aqui acontece uma coisa muito legal, porque o André Luiz, ele começa, né, a gente vê muito o André Luiz retomando, e ele começa aquela lamúria dele, né, que a gente ouviu bastante em Nosso Lar, dele falando que ele tinha sofrido muito, que a esposa dele estava casada novamente, fala que os filhos estavam desviados, aquela contação de história que ele às vezes retomava nesse tipo de vibração mais baixa. E ele chega a dizer assim: em casa, por menor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando de sabores que pareciam insuperáveis. Então, André Luiz, ele conta aqui pra gente que ele fazia de propósito isso, que ele fazia questão de relatar os fatos mais dolorosos que ele tinha vivido. E aí o Vicente, a gente vê que Vicente escuta tudo em silêncio. E depois ele colocou a mão no ombro de André Luiz e falou para o André Luiz que o André Luiz, na verdade, deveria se sentir feliz, porque a Zélia tinha respeitado ele, né? Zélia, a esposa de André Luiz, que ainda estava na Terra, tinha respeitado ele até o fim. E ela só se casou depois, né, que André Luiz tinha falecido. E aí o Vicente começa a contar a história dele. E aí o Vicente teve uma esposa chamada Rosalinda, né, para não tomar muito tempo aqui, vamos reduzir essa história, e eles tiveram assim, um casamento muito feliz, ele era médico, eles tiveram aquela vida feliz. E aí acontece que o irmão dele, né, que era um advogado, ele chega, né, para conviver ali com eles, ele muda de cidade, começa a conviver com eles. O Vicente, ele era um médico que estava indo bem na carreira como clínico geral, mas a gente percebe aqui na história do livro, ele conta que ele se destacou, né, nas questões laboratoriais e que Rosalinda ajudava ele ali naquelas questões laboratoriais. Então a gente vê que ela tinha um conhecimento desse tipo de trabalho. E aí quando ele, né, e Rosalinda já tinham 10 anos de casados, naquela felicidade que chegou esse irmão dele advogado, que eu tinha até colocado o nome dele aqui, mas eu perdi o nome dele, Euclides parece, né, Euclides, esqueci o nome dele agora, o nome é assim, se vocês lembrarem. E aí esse irmão e a Rosalinda se apaixonam, ele
começa a planejar um crime contra Vicente. E o que a gente percebe? O Vicente conta que ele tinha uma espinha que fez uma feridinha, e a Rosalinda, que tinha, né, esse conhecimento laboratorial, ela coloca uma bactéria nessa espinha, e aí ele começa a entrar num quadro muito rapidamente de infecção generalizada, e Vicente desencarna. Mas ele desencarna sem saber o que tinha acontecido ali, porque que ele tinha morrido, né, que tinha sido vítima de um crime, de um homicídio. E ele conta ali para André Luiz, né, que quando ele chegou ao nosso lar, ele retomou, né, a força, a consciência, e foi descobrir o que tinha acontecido no passado dele, e descobriu que o irmão e a esposa tinham se unido contra ele. E aí o André Luiz fica assim, abismado com a situação de Vicente, vê que tinha sido realmente mais triste que a dele, mas Vicente conta tudo com muita calma. E aí o André Luiz, curioso, pergunta assim, mas como que esse pessoal tá lá na Terra? Sua ex-esposa, o seu irmão, como que eles estão? E aí uma coisa muito interessante que o livro traz pra gente aqui, no fim desse capítulo, é Vicente contando que eles estavam muito bem, que eles estavam felizes, que eles estavam vivendo uma abundância material bem grande. E aí o André Luiz fala, ué, mas eles estão felizes depois de tudo que eles te fizeram? Que justiça, cadê a justiça de Deus? E aí o Vicente olha para ele com muita calma e fala, calma, né? Toda semeadura vai ter uma colheita. A lei de Deus ela é inderrogável e no futuro eles vão colher o que eles plantaram. Então, André Luiz recebe mais uma lição antes de entrar nesses trabalhos, né, sobre a paciência na justiça de Deus, que sempre chega mesmo que os nossos olhos, às vezes muito inclinados às coisas materiais, não consigam ver. E aí a gente termina o capítulo 4. Falei demais aqui, vou passar a palavra para os dois continuarem. Não, falou muito não, falou o necessário. Falou o muito bem. essencial, né? O essencial. Esse livro é um livro muito rico mesmo, né? E as pessoas realmente têm que ler para muitas informações, que é muito detalhe. A gente está fazendo realmente um estudo, né, das questões mais importantes, então também fica o convite para as pessoas lerem. Pode seguir no capítulo 5, Edna? Você quer dizer alguma coisa antes? Tudo ótimo. Então vamos lá. Então, porque as lições não param, e realmente esse livro traz ensinamentos através de histórias e experiências de companheiros espirituais que realmente são muito importantes. Então, no capítulo 5, né, o André, com todo aquele, né, entusiasmo dele de aprender, ele vai ao centro de mensageiros, né, para assistir uma palestra do Telésforo. Telésforo é um ex-funcionário do Ministério da Comunicação, né, e designa essa palestra, né, essa palestra é destinada aos estagiários envolvidos nos esforços de comunicação, de intercâmbio entre desencarnados e encarnados na Terra. Telésforo começa dizendo, né, iniciar a palestra, aqui há muitos colegas espíritos trabalhadores de nosso lar, que falharam em suas missões de mediunidade e de instrução, assim como muitos outros que agora estão se preparando para novas missões na Terra. Nossa equipe tem uma tarefa imensa. Precisamos espalhar novos ensinamentos para aqueles que vivem aqui e para aqueles que estão enfrentando as profundas mudanças na Terra. A mente humana está se abrindo para o contato com a realidade invisível, e este tipo de evolução não tem volta. Devemos ajudar os encarnados, embora ondas estejam trabalhando contra nossa cooperação fraterna. Até mesmo muitas outras escolas espiritualistas que ainda pensam que o humano pode se tornar perfeito da noite para o dia, sem nenhum esforço e trabalho. Cada expressão religiosa e cada ato edificante de educação espiritual é sagrado. Não estamos fazendo nenhum trabalho individual, mas sim um movimento de libertação da consciência humana em favor de ressignificar a ideia religiosa no mundo. Muitas religiões ainda não entendem que não devem espalhar que pessoas vão para o inferno, mas sim devem ensinar que são elas que criam seus próprios infernos pessoais. Não podemos perder mais tempo. A maioria na Terra não se preparou para os eventos evolutivos dos dias de hoje. Embora a ciência esteja crescendo no planeta, segredos da natureza estão sendo descobertos, mas muitas atrocidades e doenças desconhecidas estão invadindo
os lares dos humanos. Os humanos são oprimidos por suas próprias deficiências e também pela proximidade psíquica com a esfera vibracional de milhões de desencarnados que ainda estão ligados à superfície do planeta. Fé e reverência são expressões básicas da realização divina, mas o trabalho é fundamental, é a principal necessidade de todo espírito. A humanidade é um grande organismo envolvido na estabilidade mútua de um processo mundial de reajustamento e redenção. Precisamos oferecer ao mundo um instrumento para a compreensão do espírito crístico. Mas, para isso, precisamos de colaboradores fiéis que não prestam atenção às condições, às compensações, às reclamações ou discussões. É o que mais a gente tem. Mas que estejam interessados no sacrifício e na renúncia. Realmente é um chamado, né? Eu fiz só um apanhado dessa palestra, porque realmente é uma palestra edificante. E aí, vocês querem comentar alguma coisa? Porque o capítulo 6 continua com a palestra de Telésforo, né? O capítulo 6 chama Advertências Profundas, e aí o puxão de orelha fica mais pesado um pouco. Segue a palestra de Telésforo, e aí ele fala que precisamos de trabalhadores que desejam ingressar na escola evangélica da renúncia, visto que muitos falharam em cumprir seus deveres de mediunidade e de instrução na Terra. Outras colônias em nossa esfera estão envolvidas também em semelhantes serviços, pois, uma vez no outro lado do véu, a maioria de nossos colegas, ao encarnar, não conseguem se lembrar das realidades eternas. Nos fluidos da roupa da carne, grandes instrutores espirituais ficam apavorados com os conflitos humanos, se perdem e buscam refúgio em crenças limitantes. Até mesmo esquecem que Jesus não esperava que seres humanos obtivessem o seu nível de amor ou se tornassem imediatamente como ele. Em vez disso, ele desceu ao plano humano para nos ensinar a amar, a servir, para ajudá-los à sua ascensão. Se o Divino Mestre optou por essa regra, o que mais deveríamos dizer ao nosso redor as conexões pessoais que constituem um grande campo para atividade e trabalho? A Terra é uma oficina redentora que nos prepara para o trabalharmos juntos, esquecendo os erros do passado. A principal falha no trabalho mediúnico é a falta de amor e a falta de senso de responsabilidade e de lembrança do dever a ser cumprido. Ajudados por benfeitores generosos quando saíram daqui, cheios de entusiasmo depois de terem feito promessas prodigiosas. Por que os médios falham? Na Terra, o Senhor sempre proveu suas necessidades físicas. No entanto, vocês se renderam à ambição. O trabalho árduo é um presente divino. Porém, vocês escolheram a vida fácil. Em vez de relacionamentos edificantes, vocês preferiam desvios sexuais. Em família, se tornaram tiranos domésticos. Os interesses da vida eterna vocês trocaram por preguiça e vaidade. A maioria teve conversas e opiniões irresponsáveis. Muitas atividades inúteis, muitos preferiram até mesmo ignorar sua faculdade mediúnica. Muitos ensinaram conceitos divinos aos outros, mas nunca os praticaram. Forçaram a abertura das portas divinas para o seu próprio interesse pessoal. Querem ouvir o que os espíritos têm a dizer, mas não têm tempo e nem querem ouvir sua própria consciência. A dúvida invade a fé. O Ministério é o espírito de fé. Aqueles que têm medo de aprender por meio do trabalho árduo não serão aceitos. Somos colegas de trabalho do Ministério da Comunicação. Estamos em dívida com o mundo, esperamos ter sucesso em nossas tarefas contínuas, mas para alcançar resultados precisamos renunciar o que é inferior. Nenhum de nós está livre do ciclo de reencarnação. Cada partida para os planos inferiores deve ser uma ascensão em direção aos planos superiores. Ninguém deve esperar elevar-se espiritualmente sem esforço, suor e lágrimas. E aí,
Telésforo encerra essa palestra. E aí, engraçado que nessa parte que o André percebe que geral está chorando em silêncio, né? Ele olha para trás, então, porque é um auditório gigante, né? Ele descreve muito bem isso no livro, e todos estão ali, né? Chorando em silêncio, e ele vê aquele ar, né? De, nossa, que a gente fez? E aí, nesse momento, chega duas mulheres com um homem, e o André também fica muito interessado, porque isso vai para o outro capítulo, né? Que, na verdade, duas mulheres perguntam a Aniceto sobre o caso do Otávio, que é esse homem que chega ali naquela hora. E aí, vocês querem falar alguma coisa antes do próximo capítulo? Então, vamos lá. E aí, o capítulo é justamente a queda de Otávio, capítulo 7. E aí, introduziram, né, um ao outro lá, se apresentaram. Então, André, querendo muito aprender, né, se interessa pelo caso de Otávio, e Vicente começa a apresentá-los, e aí Otávio começa a relatar o que tinha acontecido no caso dele, né? E aí ele fala que na Terra ele recebeu uma educação evangélica, que é o maior presente, né, mais do que uma educação intelectual. Mas tinha amigos adoráveis das esferas superiores, e eles viam, né? Ele via esses amigos ainda e recebeu mensagens cheias de amor, mas se tornou um escravo da imprudência, da vaidade. Na Terra não tive nenhum contato especial com o espiritismo e tive muita dificuldade em entender tudo a respeito. Os deveres espirituais têm interesses eternos e foi por isso o meu fracasso. Os administradores dos bens da alma são dotados de responsabilidade extremamente fortes. Muitos na arena da fé podem alegar incapazes, porém o clero não tem desculpa. O mesmo se aplica aos médios, ou seja, ele deveria ser nessa vida, né, parte do clero de alguma religião. Enfim, depois de ter adquirido dívidas no planeta físico, ele desencarna e chega ao nosso lar. E aí, né, diante dos erros dessa vida, ele programa uma outra vida. Então, aí, ajudado por irmãos e irmãs dedicados que trabalharam comigo nos próximos 30 anos, ele preparou a reencarnação dele por 30 anos com a ajuda, né, de outros colegas espirituais. Preparei voltar à Terra para trabalhar como médium, para acabar com minhas dívidas e conseguir evoluir de alguma forma. Colegas do Ministério da Comunicação fizeram todo o possível e 6 amigos espirituais, esse ponto é muito importante, 6 amigos espirituais foram me ajudar. Técnicos do Ministério da Assistência me acompanharam à Terra nas vésperas do meu renascimento. Recebi um corpo forte, saudável, para trabalhar entre os trabalhadores espirituais no Brasil. Eu não deveria me casar não porque isso pudesse interferir na minha mediunidade, mas meu caso especificamente exigia isso. Aos 20 anos daria as boas-vindas à chegada de órfãos na minha vida. 6 amigos que tanto trabalharam por mim no nosso lar. Em dívida com esses espíritos, isso não seria apenas uma redenção para mim, mas também uma garantia de vitória para o meu trabalho. Um estilo de vida tão exigente e trabalhoso me impediria de ter ideias degradantes sobre sexo, ambição, etc. Mas que pena, esqueci cada um dos meus compromissos. Minha mãe desencarnou quando eu tinha 13 anos. Meu pai se casou novamente e eu fiquei muito rebelde, reclamava o tempo inteiro. Alguns parentes me levaram a um centro espírita para orientação, onde minha mediunidade pudesse ser aproveitada, porém recusava confiar em meus guias espirituais e ainda criticava os outros que faziam. Meus amigos espirituais tentavam me ajudar de toda forma, mas por vaidade eu duvidei deles. Interpretei como alucinações. Procurei até um médico que me disse que o que eu precisava era sexo. Tinha 19 anos e cedi. Aos 20 anos, quando meu pai faleceu e 6 filhos ficaram órfãos, pois quando minha madrasta se casou com meu pai, ela já tinha 3 pequenos sob a sua tutela. 2 anos depois, minha madrasta levada para uma colônia de leprosos e acabei abandonando os pequenos órfãos para sempre, sem refletir no fato de que estava abandonando os meus generosos 6 amigos espirituais do nosso lar que me ajudaram por 30 anos a programar essa encarnação. Mesmo assim, as chamadas do alto não pararam.
revelando a misericórdia do Altíssimo. Mas à medida que esquecia meus deveres espirituais, se tornava cada vez mais difícil a tentativa de alguma realização espiritual. Além dessa tragédia que criei para o meu próprio tormento, a esposa a qual me casei apenas para fins lascivos, eu estava muito longe do meu nível espiritual e ainda estava ligado a um espírito monstruoso que o atraiu como meu filho durante uma gravidez indesejada. Ambos me atormentaram e até o fim dos meus dias voltei para cá aos 40 anos, consumido pela sífilis, álcool e problemas financeiros. Realmente, o caso do Otávio é de dar lágrima nos olhos, porque você passar 30 anos, né, programando uma reencarnação, recebendo ajuda, né? Por isso que esse ponto é muito importante. Esse caso do Otávio mostra o quanto a mediunidade tem que ser levada, primeiramente, com o amor. Porque se ele tivesse usado o amor nessa situação, ele não teria abandonado esses 6 amigos espirituais. Ou seja, a gente tem sempre que colocar o amor à frente de tudo, porque esse realmente é o caminho. É o que Jesus veio nos ensinar. E é o que a gente mais esquece. Né? Então, apesar da gente viver no mundo dual, né, a gente tem que trazer essa trindade. O que quebra essa dualidade desse nosso mundo é a divina trindade, é o nosso amor. A gente tem que usar o nosso coração. Nosso coração não está no meio de nós, não é à toa. Né? Então, fica aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa antes da outra tragédia? Esse exemplo do Otávio, ele é muito significativo, porque a gente tem Emmanuel, né, no Pensamento e Vida, traduzindo o amor em serviço ao próximo, e a gente percebe que se ele tivesse trabalhado, ele não teria tido nem tempo, né, de praticar todas essas atrocidades que ele acabou cometendo. E uma coisa interessante para a gente pensar é que o trabalho, ele ocupa muito do centro vital genésico, né, que é o centro vital que está ali próximo às questões relativas à sexualidade, né, aos órgãos genitais e tudo. Então, você usa, né, muito essas forças, e o Chico explicava pra gente, né, aquela quantidade de trabalho que o celibato ele ajudava, né, a transformar essa energia em energia para o trabalho. E a gente vê que Otávio caiu muito nisso. Não amou, não trabalhou e acabou tendo que voltar depois de um planejamento maravilhoso que ele teve. E eu também, assim, me lembrei também do centro de força coronário, que tem ligação com o genésico. Então, se você abre o campo para isso, você já tem a tendência, né? E aí realmente aquilo ali atrai. Por isso que nós temos que, antes de tudo, renunciar. A renúncia pessoal, né? A renúncia pessoal é muito maior, tem que ser muito maior. Porque aquele que se predispõe, né, para dedicar ao próximo como medianeiro, ele tem que fazer uma renúncia da sua vida particular. E isso é amor, não é, gente? Então vamos lá para o capítulo 8, Tragédia de Acelino. Nesse momento, Acelino se aproxima, né, daquela reunião onde eles estão tendo ali, né, daquela resenha após a palestra de Telésforo. E aí, Acelino, né, com um porte forte, falando firme, né, se aproxima otimista, dizendo, né, ao Otávio: você perdeu a partida porque nem jogou, porém perdi jogando desastrosamente. Passei 11 anos nas zonas inferiores, mesmo assim confiando na providência divina. Também saí de nosso lar no século passado. Um de nossos ministros da comunicação presidiu pessoalmente meu planejamento das novas tarefas na Terra para trabalhar para nossa colônia em uma das grandes cidades do Brasil. Me casei com Ruth, que trabalhou muito comigo para realizar nossas tarefas com mais facilidade. Depois de terminar a primeira parte do que foi planejado no plano espiritual, aos 20 anos fui chamado para o trabalho mediúnico e recebi muito apoio de benfeitores invisíveis. Ainda me lembro da satisfação sincera de meus colegas no centro, do nosso grupo de estudo pelos trabalhos realizados. Tive faculdades clarividentes, clareaudientes e psicográficas para fazer o trabalho que planejei. No entanto, estava inclinado a transformar minhas faculdades em uma fonte de renda material. Eu não esperei pelo que o Senhor me daria depois de concluir meu trabalho. Então procurei resolver meus próprios problemas financeiros. Comecei a cobrar pelas minhas consultas com tarifas especiais para os pobres.
Meu consultório lotou. Pessoas que desejavam melhorar sua saúde e encontrar soluções para seus assuntos materiais. Várias famílias ricas me tornaram como mentor para todos os seus problemas de vida. Todas as lições da espiritualidade superior, a obra redentora, os ensinamentos dos mensageiros divinos foram deixados para lado. Ao me cercar de criminosos para ganho monetário, a vibração mental, isso também é muito interessante, é sempre a vibração mental. Como o magnetismo das vibrações mentais são tão fortes em nós. A vibração mental inferior daqueles meus clientes problemáticos me colocou em um buraco psíquico muito escuro e profundo. Cheguei até a ridicularizar o evangelho de nosso Mestre Jesus, esquecendo o fato de que negócios ilícitos estão ligados a espíritos de mentes malignas, que mesmo em planos invisíveis se interessam por esse tipo de negócios. Transformei minha mediunidade em uma fonte de conselho barato, mas a morte me tirou dessa minha ilusão. No momento da transição, o grupo sombrio daqueles clientes criminosos que já haviam desencarnado antes de mim me cercaram exigindo sugestões, orientações, notícias sobre os resultados de especulações corporativas e do mundo dos negócios. Eu estava ligado a eles por correntes mentais sinistras, por causa da minha negligência espiritual. Passei 11 anos expurgando meus erros. E acaba esse capítulo também com outra tragédia espiritual, que realmente é um limiar muito grande, né? O que fazemos com a nossa mediunidade, né? Bom, maravilha. Tem mais alguma coisa aí para comentar? Só para a gente não deixar passar, sempre que possível, a Arman Kátia perguntou assim, podemos procurar ajuda espiritual caso tenhamos dúvida da nossa missão na Terra? Assim, eu vou deixar depois para eles falarem também, mas a gente sempre pode procurar ajuda espiritual. A oração sempre é bem-vinda. Procurar auxílio de Jesus sempre é bom. E a consciência sempre vai estar ali norteando caminhos, especialmente se a gente estiver bem intencionado no amor, esse trabalho vai aparecer, essa missão vai se desenvolver de uma forma bem linda. E nós estamos aqui um para ajudar o outro, não é, João? Tem que procurar ajuda. Nós não podemos, ninguém se evolui sozinho, né? Principalmente nós que estamos nessa doutrina, porque todos nós somos medianeiros, né? Somos esses mensageiros. Então, gente, nós temos ainda 5 capítulos. Vamos fazer o máximo possível para falar assim só o essencial, mas são capítulos essenciais, não é? Muito fundamentais para a nossa evolução. Então, o capítulo 9 fala sobre ouvindo impressões. Então, ficou ali a Celino com o Otávio dialogando, e o Vicente convidou o André Luiz para dar uma caminhada no salão, nos salões ali, naquele local onde estavam todos reunidos, onde Telésforos estava ajudando, não é? Orientando, dando alguns segmentos, ajudando a cada um a despertar, a dialogar um com o outro, porque o Telésforos, ele falava, né, a todos ali que aqueles que se prepararam, centenas e centenas de pessoas, quando vêm à Terra, são cartas vivas do Evangelho de Jesus. Isso eu achei fantástica, essa frase, e a gente não pode deixar aqui de dizer. Cartas vivas são pessoas, todos nós somos pessoas, cartas vivas do Evangelho de Jesus, disseminadores dos valores educativos espirituais. Então, estamos aqui para disseminar. Olha que coisa linda como ele fala. E aí prossegue, ele naturalmente não vai intervindo, porque eles estão dialogando entre si, mas ali vai sugerindo, ouvindo uma coisa, outra, colhendo algumas informações. E a gente lembra de Tiago, né, o apóstolo Tiago, quando ele fala o seguinte: tudo vem de Deus, tudo promana de Deus, do nosso Pai, e nós temos que repetir, disseminar na realidade, divulgar tudo aquilo que vem de Deus, porque não vem de nós, vem do alto. E aí o que é que acontece? Ele escuta uma senhora de idade, velhinha, conversando com a outra, e dizendo que estava muito sofrida porque não se desvencilhou dos problemas familiares. Ela também foi preparada ao longo dos processos lá, né, antes de reencarnar. Sempre são preparados, todos nós somos preparados, cada um na sua missão diferenciada.
E ela, quando reencarnou com uma missão maravilhosa, ela dava ouvido aos ciúmes do marido, às interferências do marido, se colocou também até os filhos, as filhas contra ela, o marido. E aí chegava uma pessoa doente, ela queria ajudar, levá-la ao centro, chegava alguém do centro para perguntar, e ela ficava envolvida com essas situações familiares, e isso fez com que ela caísse, porque a missão dela, acima de tudo, era renunciar, trabalhar em silêncio, como foi dito aqui, a amiga dela, trabalha em silêncio. Quem sabe se você não conquistava até o seu marido e os seus filhos, as suas filhas, porque o sacrifício em silêncio ali, eles observando, porque a prática é muito mais importante do que a linguagem verbal, não adiantava ela discutir, ela falar, e isso a amiga dizia assim, eu entendo a sua justificativa, mas um minuto que você pudesse ajudar, né, ali mesmo com os seus familiares, você já estava ali praticando. Observemos, gente, muitas vezes nós não temos acesso frequentemente a uma casa espírita ou a um trabalho, porque você tem, às vezes, enfermos dentro de casa, pessoas doentes, não é? Alguma dificuldade, mas você está ali como disseminador, como trabalhador, em qualquer parte onde você esteja. Então, muitas vezes, você tem uma missão, uma tarefa, mas você pode, aos poucos, ir conquistando, como ela falou, a família, para ir depois introduzindo até a própria família. E aí eu parabenizo aqui, ao vivo, uma pessoa maravilhosa que está também conquistando a família, né? No Espiritismo, nosso querido irmão João, parabéns, João. Não sei se eu poderia estar daqui informar, mas o exemplo, acima de tudo, é o que vale, meus irmãos. E aí uma outra falou que também caiu, né? Umas conversando com a outra caiu, porque estava com muito medo, e aí desconfiava de todo mundo, achava que era mistificação, a questão dos espíritos se comunicarem, e terminou ela mesma mistificando a questão do sacrifício do seu próprio caminhar. E outra também falando que também caiu por conta da própria família, que brigava com o marido, discutia com o marido, era uma confusão, né? Faltava com respeito. E isso acontece, gente. Eu achei importante a gente relatar esses fatozinhos aqui, desse capítulo, porque é o que mais acontece corriqueiramente conosco. Muitas vezes você está preparado aí a um trabalho, a um centro, e há uma discussão, principalmente quando os cônjuges são de religiões diferentes. É preciso ter uma cautela muito grande, uma paciência e o exemplo, acima de tudo, para nos dar. Porque as justificativas são grandes. Sempre quando acontece alguma coisa, a gente, olha, eu fiz isso porque também, olha, você botou a toalha fora do lugar, aí eu botei porque também foi isso, assim, assim. Então, você tem várias justificativas. Você tem justificativa porque você é jovem demais, precisa trabalhar e não pode trabalhar no centro, não pode servir ao próximo. Depois, você, quando está trabalhando, você não pode porque você não tem tempo de estar trabalhando muito. Depois, você casa, não pode porque tem filhos, tem marido e você não tem tempo. Depois você fica velho e aí o velho não dá mais. Você não tem mais condições. Gente, são justificativas que todos nós temos, mas que isso não é levado em conta. É preciso ficar atento para não cair nas armadilhas. Esse capítulo ele é tão importante porque fala do processo da responsabilidade, que é necessário. Você tem que ter essa culpa. A culpa faz parte. Eu errei, então passo pela culpa, passo pelo remorso, depois passo pelo arrependimento, mas depois eu tenho que reconstruir. Eu tenho que refazer a minha vida. Eu não posso ficar preso na culpa. Eu não posso ficar preso no remorso. Eu não posso ficar preso no arrependimento. Eu tenho que passar. Olha, observe que eles voltaram, encararam que tinham falidos, não é? Mas eles reconheceram seus erros. Olha que belíssimo, gente. Até agora nós estamos observando, até o nosso capítulo, que todos estão reconhecendo que erraram, passar adiante e recomeçar tudo novamente. Esse foi o capítulo 9, que eu achei fundamental para nós conversarmos. O capítulo 10, meus queridos, fala da experiência de Joel. Joel é um médium também, que foi preparado, parecido mesmo com o Otávio. Um longo tempo, né? Quase 30 anos como Otávio. E ele tinha uma capacidade intelectual muito grande. E ele pediu, sugeriu, né? Se prontificou em reencarnar para ajudar vários médiuns. E o que aconteceu? Ele veio com a missão para
ajudar os companheiros que reencarnariam com ele também. Os 8 companheiros que reencarnariam. Ele vinha com a mediunidade de vidência, clarividência, audiência e clareaudiência. Meus irmãos, é muita responsabilidade, não é? Para ajudar os companheiros encarnados. E aí ele foi um inquisidor no passado. Ele foi um inquisidor da igreja da Espanha, Monsenhor Alejandro Bizarro. E com essa clarividência, clareaudiência, em vez de ele ajudar os irmãos que vinham com eles também para ele poder encaminhar, ele que tinha uma condição espiritual muito grande, o que foi que aconteceu? Ele começou a trabalhar o espiritismo para si mesmo. A curiosidade, a vaidade. Ele começou a olhar, sentir que ele foi o inquisidor. E ele começou a pontuar, porque ele prejudicou muita gente. E ele começou a avaliar as questões pessoais de cada um e esqueceu do seu compromisso espiritual. Isso é muito grave, gente. Muitas vezes você tem uma condição tão grande, medianímica, uma capacidade grande, que você se acha o maioral, não é? A pessoa mais importante, a pessoa assim, mais assim, evidência dentro de uma casa espírita. Por isso que nós não devemos levar nenhum médio, dizer que aquele médio é o principal, porque não existe médio principal na casa espírita. Todos nós somos médios na condição de evolução e todos nós precisamos um do outro para se evoluir, gente. Então, não existe aquele médio principal. E ele foi envolvido nessa larga experiência que ele tinha, por uma curiosidade muito grande, a vaidade envolveu. E aí a gente pode até perguntar, a que ponto, que nível a sua vaidade está sendo envolvida neste momento? Isso aqui eu fiz essa pergunta. A que nível a minha vaidade eu carrego neste momento na minha vida? A que nível a minha responsabilidade como trabalhadora de uma casa espírita, de um movimento espírita? Então, que eu carrego. O que é que eu colho do espiritismo? O que é que eu estou dando fruto do espiritismo? Isso tudo nós temos que avaliar. Então, o que é que eu tenho guardado de valores? O que é que eu tenho disseminado desses valores? Então, esse capítulo, gente, é para nós nos avaliarmos, porque Joel caiu, Otávio caiu, e nós também temos que ter cuidado para nós não cairmos como médiums. Simples médium, eu sou simples, eu não tenho mediunidade. Tem, meus irmãos, tem, minha irmã. Todos nós. E o capítulo 11, na fala sobre... Vocês querem comentar alguma coisa? Não. Capítulo 11 fala sobre Belarmino Doutrinador. E aí, eles continuaram, não é, sobre os salões. E o André Luiz disse o seguinte: Vicente, você não acha bom eu também ter um conhecimento sobre o doutrinador? Porque o doutrinador é um médium também. E eu queria saber como era, se tem, logicamente deve ter, porque tem todos os medianeiros aqui, todas as experiências, né, como os meninos já falaram nos outros capítulos. E aí ele disse, tem o nosso querido Belarmino Ferreira, um grande doutrinador, um amigo, e eu vou lhe apresentar. E Belarmino estava ali conversando com outro amigo também doutrinador, e aí foi apresentado. E Belarmino fala sobre a sua experiência. Meus irmãos, a experiência de Belarmino foi também fracassada, porque Belarmino, ele também era uma pessoa de um grande preparo. Nós sabemos que existe um padrão relativamente, um critério no mundo espiritual, que, por exemplo, a maioria dos médios, como nós vimos até agora, são preparados. Então, a gente não pode dizer que nós não fomos preparados. A mãe é preparada, tem o departamento da mãe, o departamento para preparar para ser pai, departamento para preparar para ser doutrinador, departamento para preparar para ser tudo. Todos nós somos preparados. Isso é um critério, né, que a gente pode avaliar de um padrão. O outro critério é que todos nós caímos praticamente pelas mesmas situações. Orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, não é? Egoísmo. Então, esse também é um padrão. É raro aqueles, os meninos falaram, que conseguem vencer, né, com muito sacrifício e triunfo, com muita vigilância. E um outro padrão que a gente pode analisar é que nós temos assistência espiritual muito grande. Nós temos frequentemente, seja de encarnados que são intuídos,
e são trazidos para junto de nós, que o nosso irmão Belarmino, ele foi avisado também, né? E ele não deu guarida, ele estava tão envolvido com a sua arrogância, com o seu conhecimento tão grande, que ele não deu guarida. Veio com ele também alguns espíritos para que de outras colônias, porque não era somente na nosso lar que prepara os mensageiros, mas também outras colônias similares ao nosso lar preparam espírito. Então, muitos espíritos vieram também para trabalhar com eles, com várias mediunidades, psicofonia, psicografia, e ele, como doutrinador, iria ali conduzir aqueles cristãos para uma vida melhor, para disseminar, não é, o evangelho de Jesus, mas ele foi muito arrogante, se envolveu com a parte científica, só queria espíritos que trouxessem avaliações científicas e, por fim, se envolveu com a política, e ele fala a politicália, né, inferior, não a política elevada, e também ganhou muito dinheiro, tá certo? Então, esse dinheiro, ele ficou riquíssimo, e diz aqui até no final que ele construiu um palácio de pedras, mas um vazio no seu coração. Isso foi a verdade. Então, houve um desvio muito grande do seu objetivo, mas ele foi escravo do dinheiro, gente. Então, isso é muito, muito importante nós analisarmos, porque esses padrões, relativamente, cada um tem a sua individualidade, mas temos que compreender que todos nós somos ajudados. Todos nós temos oportunidades. Então, é preciso que nós não fiquemos cegos, ouçamos amigos, muitas vezes aquele amigo que está lá, do outro lado, observando. A crítica é muito importante, ela é construtiva, e é preciso que você observe que o primeiro exemplo que foi dito aqui, a ele mesmo nos falou no capítulo, que o primeiro exemplo tem que ser na prática. O doutrinador, ele tem que primeiro doutrinar praticando para si mesmo, para depois ele falar. Então, o doutrinador é uma missão. Jesus, por isso que ele é o mestre dos mestres, é o nosso doutrinador, e vem até a nós para nos ensinar que doutrinar é levar um irmão, é auxiliar, é clarificar, é dar a mão, é falar de amor, é se colocar no lugar dele. Esse é o papel do doutrinador, meus irmãos. Então, aqui prossegue, dá para prosseguir? A palavra de Monteiro. Agora a gente vai ter que fechar e abrir novamente a live. Então, pessoal, a gente vai fechar aqui e em um minutinho a gente abre novamente para amanhã a gente não continuar. Tá? Eu vou salvar aqui. 2 capítulos. Só faltam mais 2.